No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, eu lerei do verso 1 até o verso de número 7. Nós vamos encontrar uma história que nos fala de benevolência, nos fala de cuidado, de bondade, de graça, de fidelidade, de compromisso, de amizade, de aliança. E essa história diz assim: certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para que essa pessoa esteja aqui. E por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. E alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. E Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Convido você a orar comigo mais uma vez. Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor tem feito aqui. Nesse momento, a gente, diante da leitura da Tua Palavra, reconhece que dependemos do Teu Espírito Santo, do auxílio do Teu Espírito Santo para compreender as verdades contidas nesse texto. O nosso desejo é que sejamos todos e todas edificadas por esta palavra. Que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração para uma semana feliz, motivada, cheia de paz e de alegria. Essa é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando a graça de Deus nos toca em meio à tragédia. Esse é o tema que a gente vai conversar agora. Quando a graça de Deus nos toca em meio à tragédia. Essa história é uma história que começa com um ato de bondade. É uma história que começa com lembrança. Lembrança de um compromisso, de um pacto, de uma aliança em que o rei Davi fez lá atrás com o Jonatas. E indo à guerra, Saul, Jonatas e mais 2 irmãos, eles morrem. E com a morte de Saul e a morte dos seus filhos, o inimigo vem com toda a força para tomar aquilo que era do rei Saul, para matar toda a sua família. E o Mefibosete, que aqui é mencionado no texto, tinha apenas 5 anos de idade aproximadamente, quando aconteceu essa tragédia da morte do seu pai, dos seus tios e a morte do seu avô. E a moça que cuidava do Mefibosete, quando ouviu de que o inimigo estava chegando para atacar, ela colocou a criança, possivelmente numa espécie de cesto,
e correu com esta criança, e o Mefibosete, o menino, caiu. E quando ele caiu, a queda possivelmente causou esse tipo de problema. Ele não conseguia andar, os 2 pés foram quebrados. Quando corria para fugir, caiu. E o Mefibosete até então foi morar em um lugar chamado Lodebar. Lodebar quer dizer, no seu termo hebraico, sem pasto. Lodebar é a terra onde era chamada de terra seca. Lodebar era um lugar onde a Bíblia menciona que havia miséria e havia fome. Lodebar era um lugar onde existiam apenas 2 classes de pessoas que moravam lá: os mendigos e os doentes. Aquelas pessoas que eram estigmatizadas pelo meio social, e aí elas iam se refugiar neste lugar chamado Lodebar. E foi ali que o Mefibosete viveu por aproximadamente 20 anos. O rei Davi, agora rei, de posse do palácio, de toda a autoridade de rei, um dia ele lembra-se da aliança que foi feita com o seu amigo Jonatas. E ele pergunta: será que existe alguém ainda vivo da casa de Saul? E aí indicam para ele um camarada chamado Ziba, que era servo do Saul, que servia a casa do Saul. E o Davi manda chamá-lo e pergunta para ele, como o texto aqui menciona, se tem alguém ainda vivo da família de Saul, para que ele demonstre bondade, para que ele seja benevolente, para que ele demonstre graça. Graça, esse favor imerecido. Embora a expressão graça vá ser corriqueira no Novo Testamento, os atos do rei Davi simbolizam esta graça, esse favor imerecido, essa ação benevolente para aquele que não merecia ou que não merece, ou que não tinha direitos, ou que foi tirado os direitos, dando-lhes novamente esses direitos que foram tirados. O Ziba conversa com o Davi, e ele fala: olha, tem um, mas ele tem que dizer que ele é deficiente, que ele carrega um tipo de deficiência, que ele tem um tipo de problema, ele não consegue caminhar, os 2 pés dele são quebrados. Mas mesmo assim, isso não é empecilho para que o Davi o chame. E o Mefibosete sai de Lodebar e vem para Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz, cidade de paz. E ele entra em Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele se depara com o rei. E quando ele se depara com o rei, a leitura que ele faz de si mesmo, ele se compara a um cão. Ele diz que é indigno e que ele não tinha nenhum tipo de prerrogativa legal para estar presente ou para estar na presença do rei naquele momento. Ele tem uma baixa autoestima. Ele começa a falar de si mesmo, não como uma pessoa que é confiante de si, mas como alguém que carrega um drama de vida. Esta é a história de Mefibosete. Como a maioria dos textos bíblicos e das personagens envolvidas nos textos bíblicos, essa história não é apenas uma história longínqua historicamente. Esta história é uma história que acontece nos nossos dias. Essa história é a história do Cristo de Deus na sua dimensão de graça para nós. Esta história é uma história de muitos homens e mulheres que se acham indignos, muitos homens e mulheres que se sentem afastados do convívio social, gente que se acha indiferente ao meio social e, portanto, acham que não tem direito algum e vivem nesse drama existencial. Eu tenho um problema, eu sou assim, as pessoas são diferentes de mim, eu sou diferente dela, por isso a diferença
equivale-se então a pensar de que eu tenho a minha vida e não posso viver aquilo que eles estão vivendo. Esse estigma o Mefibosete carregava com ele. Mas eu separei algumas lições desse texto que podem te ajudar e que podem me ajudar também na minha caminhada, no meu dia a dia, na minha existência, nos meus dilemas cotidianos. E a primeira coisa é que, quando a graça de Deus nos toca em meio à tragédia, em meio ao sofrimento, em meio à dor, nós conseguimos, mediante a graça, vencer as mais profundas dores da nossa existência. Quando a graça nos toca, não importa o inverno que eu esteja vivendo na minha existência, não importa se o sofrimento cruzou a avenida na minha vida, não importa se existem níveis profundos de dor intensa, camadas de traumas, de complexos, de frustrações, de desacertos da vida, quando a graça nos toca, nós vencemos todo tipo de mal que nos afeta. Como eu disse, embora o texto não fale de graça, essa palavra charis, em grego, que vai aparecer no Novo Testamento, toda a dimensão do texto descreve a expressão de graça e de graça. Primeiro, o Mefibosete carregava o que a gente vai chamar de traumas na vida dele. O que é trauma? A palavra trauma, ela é oriunda de um vocábulo grego que mantém o significado de ferida. Um trauma é uma ferida. Mas o trauma, a expressão também é usada no contexto psicológico. A psicologia apropria-se desse termo para considerar uma interferência forte, capaz de mudar a minha forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de permitir que eu não enxergue as coisas no contexto e na ação original que elas têm. Então eu crio, de certa forma, esta maneira de enxergar a vida, não a partir do que ela é, mas a partir da imagem que eu estabeleci em mim. Isso é um trauma. Ei, todos nós carregamos traumas. Você pode olhar e falar assim, eu não tenho trauma. Você está se enganando. Todos nós carregamos algum tipo de trauma. Alguns evidentes, bem evidentes. Outros ainda não encontrados, não achados. Está ali dentro da dimensão do inconsciente, mergulhado. Mas as nossas ações muitas vezes são ações geradas na perspectiva do inconsciente, que são esses traumas que estão lá. O Mefibosete carregava vários tipos de traumas. E eu listei alguns deles aqui. Primeiro, o trauma físico. Ele teve um problema quando ainda tinha 5 anos aproximadamente. 5 anos de idade. E esse trauma muda toda a perspectiva da vida do Mefibosete. Primeiro, mesmo que ele tivesse ainda a oportunidade de ser filho de um príncipe e neto do rei Saul, e tivesse ali na formatação do trono, mesmo assim, ele teria problemas por causa da deficiência que ele tinha. A deficiência física. Porque os reis, os príncipes, eles precisavam ir para a guerra. Eles tinham que ir para a guerra, eles tinham que guerrear, eles tinham que caminhar na guerra. E o Mefibosete já não tinha essa perspectiva de chegar lá no trono, porque ele carregava uma deficiência física, ele tinha esse tipo de problema. Ele carregava esse trauma de não poder empunhar uma espada, de não poder defender o rei, de não conseguir mostrar a força que um rei precisa mostrar. E o trauma dele, o trauma físico, vem acompanhado de um outro tipo de trauma, o trauma familiar. Porque quando ele ficou
com esse tipo de problema físico foi quando ele perdeu todo mundo da sua família. Todos. Ele perdeu todos. Então, tem um trauma físico, tem um trauma familiar. Ele perdeu o seu pai, ele perdeu o seu avô, ele perdeu os seus tios, ele perdeu a perspectiva de família no contexto mais profundo que a gente conhece. E vai morar em Lodebar, em um local completamente distante daquilo que ele deveria viver. Trauma físico, trauma familiar, e não há como não afirmar, lendo o texto, que existiram traumas emocionais. Trauma emocional. Por quê? Porque existiam as dores físicas, existiam as dores familiares, porque eu não tinha a família, mas existia a dor emocional que afetava o seu modo, o seu jeito de olhar a vida e de olhar a si mesmo. Ele diz assim: porque o rei me chamou a mim um cão morto. E pensar sobre um cão morto era descer as camadas mais inferiores, era denominar alguém de cão morto. É alguém que não vale nada, é alguém que é imprestável, é alguém que é miserável, é alguém que é sujo. É assim que ele se enxerga, é assim que ele se olha, como alguém imprestável, como alguém que é sujo, como alguém que não serve para nada. Ei, dá um zoom aqui em mim. Você lembra que eu disse no início que a história do Mefibosete pode ser a minha história e a sua história? Tem muita gente que tem uma visão distorcida da realidade de si mesmo e de si mesma. Visão distorcida por causa dos traumas que carregam, por causa das dores que se acumulam no seu interior, por causa dos pensamentos que povoam a sua mente. E a gente viu isso esse mês de setembro, abordando o tema do suicídio, que não é uma causa específica para o indivíduo tirar a sua vida, mas que existe uma complexidade e existem várias outras coisas que estão em torno ali daquele que tira ou tenta tirar a sua vida. Um outro trauma, além do trauma físico, familiar, emocional, o Mefibosete vivia um trauma social. Em consequência do trauma físico, em consequência do trauma familiar, o Mefibosete foi parar em Lodebar, sem pasto, lugar de esquecimento, um lugar onde ovelha nenhuma poderia viver. Ei, ouça isso. Lugar onde ovelha nenhuma poderia viver. Imagine um ser humano, gente, pessoas. Lugar sem pasto. Lugar sem pasto é lugar sem vida, é lugar sem vigor, é lugar sem abrigar uma estrutura para ter vida ali. O Mefibosete agora, ele é impactado por alguém que chega até ele e o chama no palácio, e lhe chama e lhe dá uma perspectiva de vida, algo diferente, um jeito melhor de viver a vida e de pensar a vida. Ei, ouça isso que eu vou falar para você agora. O que o rei Davi fez aqui, o que o rei Davi fez, foi o que Deus fez por muita gente, por mim e por você. Nascemos para viver no contexto alegre, feliz, com aquele que nos criou, o nosso Deus. Mas a morte, o pecado veio até nós, e nós nos distanciamos desse Deus, e fomos morar em outros lugares, lugar sem vida, lugar sem pasto, lugar sem vigor. Mas aí então o Deus enviou o Cristo, o seu Filho amado, para morrer por nós, pelos nossos pecados. E esse Cristo de Deus agora, é aquele que mediante a graça, apresentando essa graça para a gente, nos diz: agora você pode voltar para o palácio, você pode morar em Jerusalém, em casa, em lugar, cidade de paz. Agora você pode estar aqui, eu vou restituir tudo que foi tirado de você, da sua família, eu vou te dar as terras da sua família, eu vou lhe dar tudo que você não tinha, e vou lhe dar o direito de sentar novamente, de sentar à mesa do rei.
Foi isso que Jesus Cristo fez por você e por mim. Nos deu o direito de voltar a sentar à mesa com Ele. A mesa da celebração, de partilharmos do cálice que representa o seu sangue vertido na cruz, de participar do pão que representa o seu corpo partido por nós. E hoje não importa o tanto de trauma que você carregue, o tanto de dor que aperta o teu peito, não importa o tanto de complexo que você tenha, não importa a maneira distorcida como que você olha para você ou como que você olha para a vida, não importa, vivemos a era da graça, a graça de Deus, que não te enxerga como você é, aleijado, manco, torto, não, mas te enxerga como você pode ser nas mãos do Deus eterno, do Deus Criador. Não há como chorar, lamentar e dizer eu sou um cão perdido, sem dono. Ei, não há como dizer isso. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Por isso que a reflexão de hoje, o tema que a gente está abordando, é quando a graça de Deus nos toca em meio à tragédia. Quando essa graça nos toca, nós vencemos as mais profundas dores da nossa existência. Não importa o trauma físico, familiar, emocional, social, Deus cura através da graça. Agora você tem uma escolha. Ou você aceita a graça, a bondade de Deus, como Mefibosete aceitou, e viveu ali no palácio, e sentava-se à mesa com o rei, e teve suas posses restituídas. Ou você pode ser um colecionador de traumas, ter na sua casa, lá dentro de você, no seu íntimo, um armário onde você coleciona: esse trauma foi do meu pai, esse trauma foi da minha mãe, esse trauma foi do meu tio, esse trauma foi da minha infância, esse trauma foi da escola, essa frustração porque eu não consegui isso na vida, essa frustração porque eu não consegui esse objetivo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não mereço nada. Se entrega a essa autocomiseração, é uma escolha, e volta para um lugar sem pasto, sem vida, Lodebar. O Mefibosete podia dizer assim: olha, rei, eu agradeço, tudo tranquilo, tá tranquilo, de boa, muito bom, mas eu vou voltar para o meu canto, porque isso aqui não merece, eu não mereço, isso não é para mim não. Ele podia fazer isso, concorda comigo? Sim, poderia fazer isso, mas ele aceitou a benevolência do rei, a graça do rei, a bondade do rei, o amor do rei, a aliança que um dia foi firmada lá atrás. Sabe o que você precisa fazer agora? Nós precisamos aceitar a graça, a benevolência, a bondade, o cuidado do rei com a gente. Que coisa linda! Precisamos entender, compreender e aceitar. É como se você tivesse com sede e a água está aqui, e você sabe que aquela água pode aliviar algo que você precisa, mas você olha para lá, acha bonito e você não quer chegar até lá. Ei, agarre-se com esta graça, porque é essa graça que vai te ajudar a vencer todo tipo de mal que te aflige, de frustração, de trauma, de complexos. A vida tem seus caminhos, que são aqueles caminhos que a gente vai serpenteando, sabe? Tem. A vida é cheia de embates com a gente, nem tudo que a gente quer a gente consegue. As frustrações acontecem todos os dias e vão chegando a gente. Se você não se frustrou com nada, você é um candidato, uma candidata a se frustrar amanhã. Ei, isso que está te incomodando, Jesus pode tirar de você. Essa baixa autoestima que você tem, Jesus pode tirar de você. E Ele não te cobra nada. O rei Davi não cobrou nada do Mefibosete, sabe por quê? Porque é graça.
Ouve-se muito falar do Mefibosete, essa história que a gente está contando. Mas se você for lá no finalzinho já, do livro de 2 Samuel, no capítulo 19, você vai encontrar o Ziba traindo o Mefibosete. O Ziba vai lá para o rei Davi e fala assim: olha, o Mefibosete está querendo tomar o teu trono. E levanta uma calúnia. Quer dizer, quando tudo estava bonitinho na vida do Mefibosete, aparece um caluniador, que mente com o seu nome, que traz angústia ao seu coração. Aí chegou para o rei e falou para o rei que ele estava tramando tomar o império. Tudo que era do avô, tudo que era do pai. Aí o rei Davi automaticamente falou: Ziba, tudo que é do Mefibosete agora é seu. Todo o patrimônio, tudo é seu. Terras, tudo seu. O Davi estava fugindo. Quando Davi volta, ele estava fugindo de Absalão. Quando ele volta, ele tem a oportunidade de estar cara a cara com o Mefibosete. E o Mefibosete chega para ele e fala assim: foi mentira, eu fui traído. Eu queria ir ao seu encontro. Eu pedi para o Ziba arrumar o jumento para eu montar, para eu ir até lá. E ele disse que ia arrumar. E de repente ele fugiu, saiu e me deixou lá. E o Davi falou assim: então faz o seguinte, o patrimônio, então vai ter que repartir. Vai repartir então entre Ziba e você. Sabe como é que você te falou? Sabe o que ele disse? O que é uma pessoa curada? Ele disse: eu não quero patrimônio nenhum, eu não quero bens nenhum, eu não quero nada. Para mim, me alegra o coração saber que o rei voltou e que ele está aqui no palácio. A tendência que a gente tem é alguém ferido destilar esse veneno e essa ferida no outro, mais e mais, não é assim? É aquele que não tinha dizer assim: quando eu não tinha, ninguém olhava para mim, agora que eu tenho, eu não dou para ninguém também. Não. Veja a fala de alguém que experimentou a graça de Deus, a fala de alguém sarado, de alguém curado, de alguém que experimentou da graça. É alguém que não se importa com mais nada, porque o que mais importa é estar na presença do rei, é ter o rei pertinho, é ter a presença do rei todo dia, é clamar a esse rei, é sentar à mesa com este rei todo dia. É isso que importa. Ninguém esperava isso do Mefibosete. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Está lá. 2 Samuel capítulo 19, versículo 30. Eu não quero. Para mim, alegra o coração saber que o meu rei está aqui. Eu poderia te falar um monte de coisa da história, mas eu vou parar aqui. Porque eu tenho certeza que você já entendeu essa história. E eu queria dedicar esses momentos, instantes finais do culto, te convidando a orar nesta hora e orar comigo. Você pode ficar sentado, você pode ficar em pé, você pode ajoelhar, como você achar melhor. Essa palavra do Senhor veio para você hoje. Veio para você. Não seja um colecionador de traumas, de complexos, de frustrações, de dores. O Mefibosete foi agregado em Jerusalém, lugar de paz, lugar de bondade, lugar de restituição, lugar de abundância, lugar de filho. Porque o que o rei Davi faz com o Mefibosete é dizer assim: olha, você vai estar à mesa, ou seja, você tem o seu lugar como um dos meus filhos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Jesus Cristo é o nosso rei. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Ele concede graça. E Ele pergunta todos os dias por você. Porque o coração dele se entristece quando você está distante, quando eu estou distante. Mas o coração dele se alegra quando nós sentamos à mesa com Ele e partilhamos da comunhão, da alegria, do vigor de que é estar na presença de Cristo Jesus. Uma canção vai ser entoada agora. Ore ao Senhor. Conversa com Ele. Conversa com Ele. Só precisa você decidir: eu quero esta graça. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A forma como Davi convida, se interessa, acolhe, manifesta a sua bondade para com Mefibosete é semelhante à forma como Deus nos chama, oferece sua bondade, nos acolhe e nos recebe. Mefibosete demonstra o caráter de um homem que, apesar das tragédias, apesar das dificuldades, ele permanece fiel aos seus princípios. Ele permanece como aquele que um dia experimentou a graça, e um dia experimentando a graça, a gente não consegue soltar, deixar essa graça. Lodebar é um lugar de anonimato, de tristeza, de obscuridade, de passagem, de esquecimento. Talvez você esteja neste lugar existencial, mas Jesus está te chamando hoje. Deus, nós te louvamos, Pai, pela vida de homens e mulheres, jovens, crianças, anciãos, todos e todas que estão aqui. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso ser. Tem gente que chora todo dia, Deus. Tem gente que tem uma visão distorcida de si mesmo, de si mesma. Tem pessoas que não conseguem se encontrar, achar o seu lugar no mundo. Deus, tem muita gente frustrada porque não deram certas coisas que planejaram. Mas esta noite, Deus, nós estamos aqui para declarar a Tua graça. E para dizer que a Tua graça nos liberta, que a Tua graça nos salva de nós mesmos, que a Tua graça nos transforma, que a Tua graça nos envolve, que Tua graça é algo tão especial, capaz de mudar toda a nossa vida. E a oração que a gente faz nessa noite é que o Senhor vá no mais profundo de cada coração, que toque no mais profundo de cada alma, de cada ser, que o Senhor ilumine cada canto escuro de cada alma, Deus, e vá trabalhando, vá revigorando, vá transformando, vá tocando de modo especial. Abençoa os teus filhos e filhas, Senhor. Lhes dê a certeza e a alegria da recuperação no Senhor. Um novo caminho se abre nesta noite para homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, anciãos. Deus, cuida dos teus filhos e filhas, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor Jesus.